Testemunhas de Jeová e no que acreditam. A seita conhecida hoje em dia como as Testemunhas de Jeová iniciou no estado americano de Pensilvânia em 1870 como uma escola bíblica iniciada por Charles Taze Russell. Russell nomeou seu grupo de estudos bíblicos Aurora do Milênio. Charles T. Russell começou a escrever uma série de livros chamada Aurora do Milênio, que se estendeu por 6 volumes antes de sua morte e que continha grande parte da teologia agora seguida pelas Testemunhas de Jeová. Após a morte de Russell em 1916, Jude J. F. Rutherford, amigo e sucessor de Russell, escreveu o 7º e último volume da série Aurora do Milênio, o Ministério Consumado, em 1917. A Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados foi fundada em 1886 e rapidamente tornou-se o veículo através do qual o movimento Aurora do Milênio passou a distribuir suas visões aos outros. O grupo era conhecido como os Russellitas até 1931, quando, devido a uma divisão na organização, esta foi renomeada Testemunhas de Jeová. O grupo da qual se separou ficou conhecido como Estudantes da Bíblia. No que as Testemunhas de Jeová acreditam? Uma análise minuciosa da sua posição doutrinária em assuntos como a divindade de Jesus, a salvação, a Trindade, o Espírito Santo, a expiação, etc., mostra que eles não guardam posições cristãs ortodoxas nesses assuntos. As Testemunhas de Jeová acreditam que Jesus é o arcanjo Miguel, o mais alto ser criado. Isso contradiz diversas escrituras que claramente dizem que Jesus é Deus. João capítulo 1, versos 1 e 14. João capítulo 8, verso 58. E João capítulo 10, verso 30. As Testemunhas de Jeová acreditam que a salvação é obtida como uma combinação de fé, boas obras e obediência. Isso contradiz inúmeras escrituras que declaram que a salvação é recebida pela fé. João, capítulo 3, verso 16. Efésios, capítulo 2, versos 8 e 9. E Tito, capítulo 3, verso 15. As Testemunhas de Jeová rejeitam a Trindade, acreditando que Jesus é o ser criado e que o Espírito Santo é essencialmente o poder de Deus. As Testemunhas de Jeová rejeitam o conceito da morte de Cristo em substituição à nossa e, ao invés, seguem a teoria do resgate, que diz que a morte de Jesus foi o pagamento pelo pecado de Adão. Como as Testemunhas de Jeová justificam estas doutrinas não bíblicas? 1. Eles afirmam que a Igreja, ao longo dos séculos, corrompeu a Bíblia. E 2. Eles retraduziram a Bíblia no que eles chamam de tradução do Novo Mundo. A Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados alterou o texto bíblico para fazê-lo se adequar à sua falsa doutrina, ao invés de basear a sua doutrina no que a Bíblia ensina. A tradução do Novo Mundo já teve numerosas edições, dado que as Testemunhas de Jeová descobrem mais e mais escrituras que contradizem os seus ensinamentos. As Testemunhas de Jeová prontamente se mostram como uma seita que é apenas fracamente baseada nas Escrituras. A Torre de Vigia baseia suas crenças e doutrinas nos ensinamentos originais e expandidos de Charles Taze Russell, Jude Joseph Franklin Rutherford e seus sucessores. O corpo governante da Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados é o único corpo da seita que afirma ter autoridade para interpretar as Escrituras. Em outras palavras, o que o corpo governante diz em relação a qualquer passagem nas Escrituras é visto como a palavra final e pensar de forma independente é fortemente desencorajado. Isto está em oposição direta à admoestação de Paulo a Timóteo e também a nós, para estudar e se apresentar aprovado a Deus, como obreiro que não tem do que se envergonhar, corretamente manejando a palavra de Deus. Esta admoestação é encontrada em 2 Timóteo capítulo 2, verso 15, é a clara instrução de Deus para cada um de seus filhos no corpo de Cristo, para serem como os cristãos de Bereia e buscarem nas Escrituras diariamente se aquilo que está sendo ensinado está de acordo com o que a palavra tem a dizer sobre o assunto.
As testemunhas de Jeová devem ser reconhecidas pelos seus esforços de evangelização. Provavelmente, não há outro grupo religioso que seja mais fiel que as testemunhas de Jeová em propagar a sua mensagem. Infelizmente, a mensagem está cheia de distorções, enganações e falsa doutrina. Que Deus abra os olhos das testemunhas de Jeová para a verdade do Evangelho e para o verdadeiro ensinamento da Palavra de Deus.